Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos falar de saúde. Vamos falar na parte administrativa e também na parte operacional da saúde, no atendimento no dia a dia. Para isso, a gente convidou o secretário de Saúde do Estado, o Dr. Valdson Souza. Seja bem-vindo, tudo bom? Um abraço, Gilson. Um grande prazer estar aqui na TV Câmara. Estamos à disposição. A saúde é bastante complexa, no Estado. Nós temos uma rede bem complexa, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. A gente tem um processo hoje operacional em 31 hospitais, indo agora a 32 hospitais, com uma grande hemorrede, com uma demanda de atenção à saúde imensa, onde o Estado hoje é responsável pela alta complexidade e precisa organizar assim, uma rede muito grande, e com muitos municípios do estado da Paraíba, na verdade com todos os municípios, mas os maiores municípios hoje eles têm uma maior responsabilidade em referência em todo o estado. E existem também as parcerias com os municípios, é isso? Exato. O estado da Paraíba hoje é um dos estados, assim como todos os estados da federação, que está organizando-se para pactuações com os municípios em redes prioritárias, redes de atenção à urgência e emergência, a própria rede Cegonha, anunciada pelo Ministério da Saúde, e também a rede de atenção psicossocial, que aí compreende toda a área da saúde mental, a própria atenção básica e demandas hoje provenientes de toda a rede de apoio diagnóstico, tanto laboratorial quanto da parte de imagem. Hoje nós temos grandes problemas a ser enfrentados no campo da saúde em todas essas redes. Então o Estado ele está hoje organizando-se para pactuadamente com os municípios fazer um processo de negociação em regiões de saúde que compreenda todas essas áreas. Como é feita a distribuição de atendimento das especialidades médicas pelo interior? Porque às vezes existem pessoas que não são atendidas naquela cidade, lá, distante, e de repente elas vêm até a capital porque lá não tem aquela especialidade. Como é feito esse tratamento? Olha, Gilson, essa é uma discussão que é feita com uma pactuação federal, lógico, e também entre Estado e municípios, a partir de uma pactuação que a gente chama de pactuação de programação pactuada e integrada, que é a PPI, onde todos os recursos federais alocados para aplicação em atenção à saúde de média complexidade e de alta complexidade, ele chega aos estados da federação para serem, na verdade, rateados de acordo com critérios epidemiológicos. Então, a gente tem hoje na Paraíba a alocação de praticamente 580 milhões ano, onde esses 580 milhões eles são divididos e chegam até os municípios paraibanos e chegam também aos maiores, logicamente a maior parte está dos maiores, para que a gente tenha essa divisão de atenção à saúde em exames, em internações, em procedimentos médico-hospitalares e outras demandas que porventura surjam. Então o Estado ele precisa organizar-se e também ser regulador desse processo de forma pactuada com todos os municípios, a partir de uma comissão intergestor bipartite. Eu acho que a saúde é uma pasta que tem muita demanda, é muito cobrada e realmente ela é quem tem mais problema, é isso? Ela é a área de governo, de qualquer governo, não tenha dúvida, mais demandada, certo? A gente tem hoje um cenário muito melhor do que a gente tinha em 2011, toda a imprensa possibilita visualizar isso num primeiro olhar e é lógico que isso aconteceu. Porque a gente vem de um período de transição muito difícil e tomou um rumo muito forte para a retomada do funcionamento de todos os hospitais e de tudo que a gente tinha de responsabilidade no Estado. Então isso foi feito e a gente conseguiu minimamente dar à população um cenário de credibilidade na rede estadual que a Paraíba tinha perdido. Então a gente conseguiu minimamente garantir isso e avançou muito em grandes investimentos, certo? Os investimentos eles são muito estratégicos e defendidos pelo governador a partir de um plano e de um próprio programa de governo que ele apresentou à população da Paraíba e a gente vem hoje defendendo esse programa de governo, fazendo valer a grande maioria dos seus compromissos de gestão e são eles o nosso norte, apesar de muitos a gente ter já conversado, ter repensado algumas coisas em que antes a gente não tinha realmente
o conhecimento efetivo, mas hoje a gente tem um cenário muito concreto do cenário da saúde, da condição de pessoal da secretaria, de todas as obras que estavam em andamento, das obras novas, da aquisição de equipamentos, de investimento em serviços que precisavam funcionar no Estado, e assim a gente foi dando um desenho em 16 regiões do Estado da saúde, em pactuação também com municípios. A verba federal que chega até os cofres do Estado para a saúde, essa verba é suficiente ou não? Não, ela nem é, até porque ela não está sendo repassada, certo? Existe, nesse processo de pactuação, eu classifico isso como o maior problema hoje enfrentado pelo governo do Estado no campo da saúde, é o não financiamento, eu não diria nem subfinanciamento, é o não financiamento de serviços hospitalares proveniente dessa produção hospitalar. Uhum. E não porque o Ministério não esteja fazendo, mas porque alguns e a grande maioria dos municípios pactuados, que no caso da Paraíba são 24 municípios que deveriam estar devolvendo essa produção ao Estado, não estão fazendo. E aí a gente já tem um rombo financeiro de praticamente 112 milhões de reais já acumulado desde o ano de 2011. E isso a gente não fala nem no passivo de anos anteriores a esse governo, mas é um grande problema na gestão, e praticamente o investimento ele resume-se à estrutura e ao desejo do próprio governador de fazer uma aplicação de recursos sempre maior no campo da saúde, e no nosso caso aqui da Paraíba, a gente já aplica mais de 13%, quando a lei ela obriga o mínimo de 12%, a gente já chegou a 13,3% esse ano. O ano passado ultrapassamos também os 13%, e é um montante de recurso financeiro do Tesouro que ultrapassa os 430 milhões de reais só nesse ano de 2012. A gente fechou o exercício financeiro já com investimento e custeio nessa ordem, quando já um investimento em 100 milhões a mais do que o ano passado, do que o ano de 2011. Então a gente tem uma condição aí de planejamento limitada hoje, e pensando exatamente em quais são os projetos estratégicos e como é que nós vamos resolver esse problema de financiamento. As prioridades, né? As prioridades. Então nós temos que ser muito hábeis nessa definição. Qualquer definição equivocada, ela compromete inclusive o funcionamento, o custeio das unidades que estão pensadas e planejadas e já em funcionamento. De mês para mês muda os valores, ou seja, esse mês vai ser para investimentos de equipamentos, né, mais um pouco. Para o mês tem isso ou não? É todo mês aquele... A Secretaria de Saúde ela tem um custeio basicamente concentrado na questão da folha de pessoal, que é uma coisa que nós estamos trabalhando muito fortemente para ter o efetivo controle, trabalhando com o Ministério Público, explicitando isso muito a fundo, e também fazendo a análise de todas as planilhas de custo que cada hospital apresenta, dimensionando, padronizando valores, fazendo licitações mais econômicas, mais subsistentes para o Estado, ou seja, licitações mais inteligentes, que elas possam hoje garantir uma maior quantidade por um menor preço unitário, e fazendo também investimentos específicos em projetos novos, certo? Então, o custeio ele não tem variação mês a mês, a variação é mínima. Então, a gente pensa em sempre, e nesse momento, sempre que a gente vai fazer um investimento, também tem que ter enxugamentos, e é a história do lençol curto. A gente precisa fazer tudo que a gente tem dentro de um orçamento que é aprovado no ano anterior. Então, o orçamento ele não muda, e a receita muda. A expectativa de receita ela nunca aqui é apresentada pela Secretaria do Tesouro, ou pela Secretaria do Tesouro Nacional, ou pela Controladoria Geral do Estado. Ela é sempre abaixo, e nesse ano não foi diferente. O Hospital de Trauma hoje ele é dirigido por uma empresa privada, vamos dizer assim. É mais fácil passar para a rede privada ou administrar de fato direito todos os hospitais? As organizações sociais elas não são classificadas como de finalidade privada no campo da gestão, mas elas são instituições que elas não têm fins lucrativos e fazem hoje um papel dentro da rede de saúde e de outras redes prioritárias na área social, de educação, e outros estados já têm, não só na saúde, um papel importante na gestão das unidades, no intuito de fazer com que a gente deixe o próprio cenário de gestão mais eficiente, certo? No campo das aquisições, na economicidade e alguns princípios que hoje são defendidos, além de a gente garantir
o monitoramento desses contratos, sabendo especificamente o que se passa por mês para uma unidade funcionar como ela tem que funcionar. Então, esses contratos eles são avaliados mês a mês, ele tem um cenário de metas contratuais em indicadores de saúde e indicadores administrativos, e eles são acompanhados, logicamente, pela própria comissão que acompanha na própria secretaria, pela Controladoria Geral do Estado, pelo Tribunal de Contas, ou seja, esses órgãos são os grandes monitoradores desse processo. Mas é uma estratégia adotada pela Paraíba que outros 21 estados já adotaram. Então, a gente tem um cenário aí de perspectiva, inclusive, de ampliação dessas pactuações. Uhum. Existem outras pactuações em outros partes da Paraíba? Sim, a gente tem pactuação com organizações sociais já em Guarabira, no Hospital do Taperoá, que foi um hospital novo que o governador inaugurou no final do ano passado, e também o próprio hospital, a maternidade Peregrino Filho em Patos. Uhum. Como é que está hoje a captação de sangue humano nos hemocentros da Paraíba? Alguma novidade? A gente tem um investimento muito alto na rede da hemorrede do Estado, até porque há uma perspectiva muito boa para a Paraíba, que é uma grande articulação com a Hemobras, que é a empresa brasileira de sangue aqui no Brasil, e a primeira empresa pública, na verdade, que vai se instalar aqui, será aqui na nossa fronteira, em Goiânia, e a gente tem um processo muito avançado de negociação e de formação de pessoas e tudo com essa rede, com a hemorrede. Mas eu diria que o Hemocentro ele vem recebendo investimentos importantes. A gente fez também no ano passado e o governador anunciou a implantação do NAT, que é um laboratório de testagens de ácidos nucleicos, certo? Esse laboratório ele tem a função, para você ter ideia, prioritária de fazer a testagem de todo o sangue que é coletado, no intuito de a gente verificar infecções possíveis numa transfusão e tudo que esse sangue possa estar contaminado. Então isso era feito por amostragem e fora daqui do estado e em laboratórios privados. Então o NAT hoje é o único hoje laboratório público para testagem de sangue que a gente tem no país hoje. Foi um investimento numa parceria importante, certo? E a gente fez um grande anúncio e hoje até outros estados usam essa estrutura na Paraíba. Isso foram investidos aí próximo de 3 milhões de reais para a estrutura, em equipamentos, insumos e treinamento. Uhum. O hospital Napoleão Laureano, aqui em João Pessoa, ele, durante muito tempo, ele clamava às autoridades para que fizesse aí uma união de forças e conseguisse um acelerador linear no hospital. E essa realidade hoje está lá, né? Exatamente. A gente fez essa aquisição no ano de 2011, já no primeiro ano de governo, em virtude de a gente ter uma carência na rede de oncologia do Estado como um todo, não só de acesso, mas também de investimento em estrutura de equipamentos. E a gente produziu uma grande ação em 2011, além do acelerador linear, de um anúncio de um centro de oncologia na cidade de Patos, para descentralizar, inclusive, o atendimento a pessoas portadoras de câncer que vinham do sertão, e uma cobertura de mais de 900 mil pessoas no centro de oncologia em Patos. E esse processo está em curso, a Suplan já apresentou a Caixa e nós vamos abrir esse edital de licitação em breve. E, na verdade, o acelerador linear do Laureano, ele deu uma condição funcional e operacional àquele hospital muito grande, muito boa, inclusive na velocidade dessa prestação de serviço, desse atendimento. Foi feita aí uma assinatura de convênio entre o governo do Estado e também o Instituto Círculo do Coração para beneficiar crianças cardiopatas. Como é que está isso hoje? Hoje é um dos programas mais reconhecidos no país. A gente tem uma parceria com o Círculo do Coração, é uma ONG também vinculada também ao Hospital Português em Recife. Nesse processo a gente já tem um atendimento e exame aí de mais de 12 mil crianças. A gente tem a possibilidade hoje de identificar uma patologia congênita cardíaca até na vida intrauterina, que era uma coisa que a gente não tinha possibilidade antes na Paraíba. A gente já consegue planejar os procedimentos cirúrgicos ou os tratamentos dessas crianças ainda antes delas nascerem e fazer o acompanhamento pós-cirúrgico articulado em 12 maternidades no estado e mais o HU. A gente fez um investimento de 3 milhões e 300 nesse convênio. Esse convênio ele garantiu atenção cardiológica pediátrica
nessas 12 maternidades inicialmente. A gente transfere todas as imagens de exames via iPad, certo? Usando alta tecnologia e a rede de computadores, e fazendo também com que esses profissionais eles se comuniquem entre os profissionais que estão na sua base, ou no próprio Hospital Português, ou no próprio Hospital Arlinda Marques. Ele conversa com o profissional que está lá no interior com um caso, conduzindo um caso no momento real. E as próprias famílias podem também interagir com os médicos e contar como está a situação clínica do paciente. Mas isso produziu já, Gilson, uma quantidade de cirurgias acima de 100 procedimentos só no primeiro ano de convênio. Isso é um avanço extraordinário para a Paraíba, quando você lembra que antes a gente tinha um cenário muito ruim, porque o que se fazia pontualmente. E esse processo de formação, ele garante aqui a formação de pessoas, entendeu? A formação de especialistas nessa área, a formação, a compreensão da rede como um todo, na atenção obstétrica, certo? Não só para a mãe, mas para o bebê, e produz também um efeito de resposta muito grande para uma família que tem um problema desse tipo e tem que transferir para outro estado para se tratar. Então é um grande investimento. Num passado não muito remoto, a gente observava que muita gente saía do estado da Paraíba, procurava ou especialidades fora, como Pernambuco, como Rio Grande do Norte, né, para se curarem. E hoje essa realidade mudou completamente. Ela mudou completamente e diria o seguinte: a gente ainda tem um processo de qualificação do próprio Hospital Arlinda Marques em curso. A gente fez um investimento em obras lá de mais de 1,5 milhão, no intuito de credenciar esse hospital em alta complexidade, não só para cardiologia, mas também para neurocirurgia infantil e para ortopedia infantil, e esse processo está em curso. Eventualmente, é lógico que a Paraíba possa não ter a capacidade operativa de operar todas no momento, mas aí a gente tem o apoio hoje do Hospital Português e de instituições, e pode ser que algum paciente ainda precise ser transferido, mas isso numa condição muito melhor do que a gente tinha antes, entendeu? Não só pela remoção, mas sim também pelo ambulatório de acompanhamento, por toda a condição que a gente tem hoje na Paraíba, e sendo hoje um dos estados premiados, inclusive em grandes congressos no país e fora, com esse programa de cardiologia pediátrica aqui e com essa rede de cardiologia pediátrica Pernambuco-Paraíba. Inclusive, isso me faz lembrar o seguinte, que crianças aqui da Paraíba com problemas de coração, cardiopatas, né? Isso. Elas iam para Pernambuco. Exatamente. Né? Lá. Porque era a grande referência daqui do estado, e a gente inverteu essa situação, analisando inclusive essa situação epidemiológica. Hoje nós temos todos os atendimentos em todas as especialidades ou falta alguma coisa? Não, nós temos hoje um rol de atendimentos na obrigação do Estado, na alta complexidade, praticamente em todas as especialidades, certo? O que a gente hoje divide com os grandes municípios, a exemplo de Campinas e João Pessoa, são os atendimentos em média complexidade. Por quê? Por exemplo, na cardiologia adulto, na parte de atendimento cardiológico e cirúrgico adulto, ele hoje a responsabilidade fica com João Pessoa e com Campina Grande. Então, de qualquer forma, o acesso desses pacientes é todo regulado por esses municípios. E todos os municípios paraibanos têm pactuação e atendimento em João Pessoa e Campina. Então, o Estado não ficou com essa responsabilidade. Além de outros acessos, como exames de ressonância magnética, exames de tomografia de forma eletiva, tudo isso ficou realmente com os municípios. E é essa a forma que tem que ser. A gente precisa entender que o sistema de saúde ele tem que descentralizar mais e mais serviços para as redes municipais. E essa é a tendência do próprio processo de municipalização que foi instituído pelo SUS no país. No passado, a dor de cabeça do pessoal nosso, né, era a marcação de consulta. Como é que está isso hoje também? A gente tem isso também concentrado no município de João Pessoa. Toda a marcação de consulta é regulada pela central de João Pessoa. Mas eu diria que esse processo avançou desde o ano de 2005 de forma muito intensa, certo? O governador, na época, determinou, inclusive, o avanço desse processo, porque era um tormento da população ter que esperar em filas e filas para marcar uma consulta simples. Às vezes morria e não conseguia ser atendido, né? Exatamente. Esse processo ele avançou desde o ano de 2005 ao processo informatizado em cada unidade de saúde da família, onde o paciente já sai com a sua marcação, com o nome do médico, com o exame, o local, o preparo do exame. Ou seja, tudo isso qualificou-se a esse ponto e essa não foi
e a diretriz que o governador vem dando no Estado não é diferente. Só que a responsabilidade hoje da Secretaria de Estado é outra, certo? A gente não faz a regulação desses exames, mas eu lhe digo em forma assim, mais veementemente que tem uma necessidade em algumas especialidades ainda muito forte no Estado. Não só no Estado da Paraíba, mas em todos os estados. Há exemplo da psiquiatria, da neuro e especialidades muito difíceis de a gente formar especialistas ainda, pelo número de residências médicas ser muito baixo. Então, logicamente, cada gestor precisa montar suas estratégias e nem sempre as estratégias dão conta da necessidade real da população. Mas o número de acesso a exames, consultas e internação do SUS no país é um número astronômico e talvez não, é o melhor sistema público e único do mundo, não tenha dúvida. Uhum. Qual é a carência hoje aqui do Estado com relação ao profissional da área médica? Qual é a especialidade? A gente tem muita carência hoje numa especialidade que parece básica, mas não é, que é a pediatria, certo? A pediatria clínica e a cirurgia pediátrica, ela é hoje uma das áreas de maior carência, até porque o foco da atenção básica, na atenção pediátrica, ele é muito forte e precisa de acompanhamento, inclusive nos níveis especializados, a gente tem dificuldade. Mas a pediatria, a neurologia, a psiquiatria, a própria cirurgia vascular e outras especialidades que tratam das questões cirúrgicas mais específicas, a gente tem muita dificuldade ainda na formação. A gente tem feito no Estado grandes investimentos, inclusive em residências médicas, certo? A exemplo do trauma, do trauma estadual, ele tem hoje residências na área de ortopedia, de cirurgia bucomaxilofacial. Autorizamos agora, no dia de ontem, mais vagas para a primeira residência estadual em pediatria, entendeu? Então a gente tem um processo de avanço aí muito bacana para poder enquadrar um grupo maior de especialistas no Estado, mas ainda não condizente com a realidade do mercado, não condizente com a necessidade do mercado. Como é que está hoje a parceria governo e capital, João Pessoa? Nós temos um bom diálogo, a gente, desde antes da transição, que a gente já vinha conversando com o secretário municipal de João Pessoa e feito um diálogo muito aberto em termos de necessidade de parceria. Não há como você governar sem essa aproximação. É impossível que a gente estabeleça política pública apenas com um ente da federação e dos programas federais, várias das redes que estão se constituindo, elas se constituem porque o Estado, as secretarias municipais, elas estão trabalhando em conjunto. E aí, cada aproximação e cada negociação ela é fundamental para o cenário de progresso na saúde e em outras áreas, não só na saúde. Assim também como também em cidade de Campina Grande, né? Exatamente. Em Campinas a gente já teve vários diálogos muito interessantes, mas os períodos de transição em alguns municípios eles foram muito difíceis e produziu muita desorganização nas gestões que assumiram. Então, a gente tem aí um período de adaptação dos novos gestores, mas, obviamente, entendendo as suas responsabilidades. A gente também passou por isso em 2011 e a cobrança ela é do mesmo tipo. Ou seja, a população precisa entender que existe nível de responsabilidade e sabendo que a fonte de recurso é a mesma. Ou seja, não tem duas fontes, o dinheiro é do povo. Secretário, para a gente conhecer mais a saúde, o que é trabalho do Estado em relação ao hospital, o que é que ele faz e o que é trabalho do município? Qual a atividade do Estado e do município nos hospitais? O Estado ele fica responsável pela alta complexidade e responsabilidade pelos maiores hospitais hoje. A gente tem hoje 31 hospitais em funcionamento e tem os 5 maiores, que são o trauma daqui, da capital, o trauma de Campina Grande, que é o maior hospital do Estado hoje, o Hospital de Souza, de Cajazeiras e de Patos. E em breve o de Pombal passa a ser o sexto hospital desse grande eixo do Estado como os maiores. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande pela rede de urgência e emergência do Estado. A gente é a maior referência para a parte da alta complexidade, para os traumas, pela área de transplante e dos transplantes em geral, pela própria organização da rede de obstetrícia de alto risco, certo? Ou seja, toda a negociação que a gente vem produzindo pela Rede Cegonha, ela também passa por uma grande responsabilidade do Estado,
a própria consolidação da hemorrede, de toda essa regulação do fornecimento de sangue do Estado, certo? De coleta, armazenamento, qualidade e outros exames que são feitos pelo Hemocentro, ela fica na responsabilidade do Estado e também uma grande negociação pelo sistema de regulação de todo o sistema. A gente precisa trabalhar muito a auditoria junto aos municípios, um processo avançado de pactuação com a rede inclusive articulada pelo próprio Ministério da Saúde, e a gente vem produzindo negociação nesses níveis. Os municípios, eles são hoje responsáveis pela atenção básica, certo? Pelas unidades de saúde da família, certo? E por grande parte da média complexidade. Diria que é a maior parte da média complexidade, que são os exames, as consultas especializadas, os procedimentos de menor porte. Então, isso tudo fica com com as redes municipais. Eu já cheguei a ver aqui, secretário, há uns 3, 4 anos atrás, viaturas, ambulâncias de outros estados, de outros estados vizinhos, como Pernambuco, né? Essas pactuações entre estados, atendimento do pessoal de lá, aqui, com o estado ou com o município, a pactuação? Grande parte desses atendimentos, certo, fica com a Prefeitura, hoje municipal de João Pessoa, até por ter hoje a concentração de grande parte do recurso dessa pactuação, certo? João Pessoa pactuou com esses municípios para ser a grande referência de todo o estado. Assim como Campina Grande. Isso por quê? Porque concentra o maior número de especialistas, porque concentra o maior número de serviços, porque concentra o maior número de hospitais e de equipamentos. A gente tem um processo muito descentralizado de saúde aqui no estado da Paraíba, certo? E o estado, ele recebe também grande demanda de pacientes provenientes de outras unidades e de outras unidades da federação aqui no estado da Paraíba, inclusive de outros estados, certo? Inclusive de outros estados. Isso é um bom sinal, né? Inclusive o hospital Edson Ramalho, o próprio hospital de Campina Grande, ele agora, vez por outra, a gente tem inclusive pouso de helicóptero no hospital proveniente de Pernambuco, porque pelo estrangulamento das redes locais, a gente acaba que apoiando o estado vizinho e a gente também se apoia na medida dos limites. Mas hoje essa migração de pacientes é o que nós estamos fazendo com que ela reduza, fazendo com que o acesso aos serviços de média e também de alta complexidade eles cheguem até o sertão paraibano. A migração ela já foi muito maior, eu já diria que hoje o processo de inversão, inclusive dessa pactuação que concentra aí esses 580 milhões por ano do governo federal, a gente já vem alterando ela mês a mês, no intuito de concentrar os recursos nos municípios que já estão produzindo, que já têm serviço aberto, que já estão conseguindo propor bons projetos de serviço com sustentabilidade. Então, isso está sendo produzido no Estado. É um processo muito difícil de negociação, que você não trata puramente de uma condição de desejo, você trata realmente com a condição municipal, com o orçamento do prefeito, com a condição que ele vai ter, de onde é que vai ter contrapartida, de onde é que não vai. Então, tudo isso é uma coxa de retalho que você tem que ter ela muito na mão. Eu torço para que cheguem ao Estado 2 helicópteros para as seguintes áreas: segurança e a outra, saúde. Eu acho que essa negociação está sendo produzida, o secretário de Segurança está trabalhando nesse sentido, a gente já tem uma negociação para que a gente, inclusive, otimize isso no Estado, porque também não é a quantidade de helicópteros que vai garantir mais acesso ou menos acesso à população, mas lhe diria que é fundamental que a gente tenha, como a gente já teve no passado aqui um helicóptero da PRF e a Paraíba perdeu inclusive para o Distrito Federal, e a PRF deslocou esse helicóptero e essa base. Eu acho que a polícia, a Secretaria de Segurança tem trabalhado nisso. Eu não conversei realmente com o secretário mais sobre o processo de andamento dele, mas eu diria que vai atender as duas finalidades e muito bem. A gente tem um processo de integração muito grande com a segurança, até porque nós estamos trabalhando aí o Comitê de Trânsito, estamos fazendo grandes intervenções a partir da Lei Seca e fazendo grandes arranjos aí estratégicos no nível da informação em tempo real, do processo de registro de acidentes e violências. Ou seja, nós estamos desenhando aí um bom cenário para essa articulação intersetorial no campo da saúde e segurança. É muito bom.
É. Inclusive, nós temos aqui também transfusão de órgãos, né? Isso, transplante de órgãos. Né? Que esses veículos, né, aéreos, eles conseguem, inclusive, viabilizar com muito mais rapidez. Exatamente. A gente tem feito tivemos um grande avanço desde o ano de 2011. Em 2012, a gente melhorou muito o número de transplantes, mas concentrado na região de Campina Grande. Tivemos problema aqui na capital e tivemos que concentrar todos os transplantes em Campina por não conseguir negociação com as equipes, mesmo com um convênio estabelecido com o Hospital São Vicente de Paulo. Então, a gente produziu tudo que a gente tinha de negociação, inclusive pagando acima da tabela SUS cerca de 20% a mais, fazendo a concessão dos medicamentos tanto no pré quanto no pós-operatório, garantindo os exames de quem está na lista de transplantes e tudo isso fazendo um investimento que o Estado vem segurando e a equipe de Campina vem dando uma resposta muito positiva e a gente produzindo um efeito muito bacana naquela região. A expectativa do Estado é que a gente consiga fechar essas negociações aqui para dar mais conforto à população que precisa de transplante, principalmente o renal aqui na capital também. E quanto ao quadro de pessoal, alguma coisa com relação ao concurso aí? Não, a gente não tem previsão de concurso para a saúde, a partir das análises e estudos que a gente fez. A saúde ela tem hoje um quadro específico, né, de prestadores e também de servidores efetivos, onde a gente está, inclusive, redimensionando toda a rede, redimensionando o perfil dos hospitais e trabalhando com hospitais de pequeno porte, basicamente no perfil de UPAs, certo? No perfil que deveria ser uma UPA, uma unidade de pronto atendimento 24 horas. Então, nós estamos desenhando esse perfil e já pelos cálculos de impacto financeiro, isso seria impossível nesse período de gestão que nós estamos, tendo em vista que o governador Ricardo Coutinho anunciou um grande concurso para a saúde, para a administração e também para a área da educação e admitiu várias pessoas na área de segurança pública e logicamente, você tem que trabalhar com a situação fiscal no Estado e a situação fiscal do Estado, ela permitiu ir até ali, ou seja, o governador sempre deixou isso muito claro e nós estamos com muita clareza nessa parte da folha de pessoal e realizando controles seríssimos disso. Doutor Watson, qual é a maior demanda no Estado em relação à especialidade? Qual é que o pessoal mais procura? Olha, a gente tem hoje uma coisa que é praticamente epidêmica no país, que são as doenças cardiovasculares e as doenças, principalmente as vasculares periféricas, certo? Essas patologias, elas se agravam, inclusive, pelo próprio padrão de vida das pessoas, pelo sedentarismo, está aumentando na própria conjuntura da população, né? Pelo cenário de menos prática de esporte, mais uso de carro, mais uso de veículo motorizado, e a gente realmente, a população adaptando-se a isso, e é óbvio que a população do país inteiro, ela cresceu e desenvolveu economicamente e hoje está tendo muito mais acesso. Então a gente tem hoje as especialidades de cardiologia, as especialidades da própria cirurgia vascular, a da neurologia clínica e a neurocirurgia muito demandadas. A gente tem hoje um número de profissionais, inclusive, muito abaixo da necessidade do país e da região e da Paraíba, se fala. Secretário Waldson Souza, foi um prazer tê-lo aqui. Quiser acrescentar mais alguma coisa à entrevista, fique à vontade, viu? Não, Gilson, a gente agradece a participação, obrigado pelo convite. A gente tem grandes anúncios para serem feitos, inclusive o governador os fará em breve, vários hospitais em reforma e inauguração, anúncios importantes também sobre a organização, as pactuações com o governo federal, que ele também deverá estar anunciando, e a gente espera ter mais outras oportunidades para vir conversar sobre isso. Com certeza. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, viu? A você também, nosso muito obrigado. Até a próxima.